Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre ronco e apneia do sono. Você aí acha que roncar é normal? A gente vai saber tudo. Quem vai responder pra gente é o Dr. Jamal Azan. Ele é médico otorrinolaringologista, vai esclarecer tudo para nós sobre o tema. Não saiam daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre ronco e apneia do sono. Já recebi muitas perguntas nas nossas redes sociais desde que eu anunciei o tema. facebook.com/Consulta ao Doutor. Corre lá, porque tem as novidades sempre com os temas dos programas. Você já participa comentando e fazendo a sua pergunta. Pode escrever na linha do tempo, então mandar sua mensagem particular. Corre para minha página também, porque tem sempre atualização, acompanhando sempre os temas do Consulta ao Doutor. facebook.com/Denise Luque, desse jeito que está escrito na sua tela. E é pelo meu nome, sempre, desse jeitinho, que você me encontra em todas as outras redes sociais. No Instagram, @Denise Luque, e no Snapchat, Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço. Tem sempre vídeos para você assistir, da rotina, do dia a dia. E também a ferramenta de mensagem está sempre aberta, habilitada, para que você possa enviar sua mensagem. Eu vou ler tua pergunta aqui durante o programa. Hoje o nosso convidado é o Dr. Jamal Azan. Doutor, é sempre um prazer, uma alegria enorme te receber aqui. Muito obrigada, viu? Oi, Denise. Oi, pessoal. Como é que tá aí em casa? Escuta, é melhor vocês assistirem o nosso programa hoje e tratar esse ronco do que comprar material de construção para fechar as rachaduras das paredes, viu? É ou não é, Denise? É verdade. Você sabe que eu abri o programa perguntando, você acha que roncar é normal? Porque numa determinada fase, às vezes do casamento, ele fica abalado por conta do ronco. Muito comum, né? Denise. As pessoas acham, mas roncar é normal, até às vezes separa o casal ali que não dorme, às vezes no mesmo quarto, né? Então hoje a gente vai falar sobre os tratamentos. Então, o que é ronco, o que é apneia do sono? Quem é que vai identificar, afinal, doutor? A apneia do sono, né? Será que só aquele sintoma de não estar acordando bem disposto, o sono não é mais reparador como era antes, pode dar um sinal? Então, participem, mandem suas mensagens, porque nós estamos esperando aqui. O doutor faz questão de responder a todas as perguntas. Doutor, sempre. Vamos lá então, roncar é normal? Para começar. Roncar todos os dias nunca é normal. Um ronco eventual, no qual a pessoa, por exemplo, tomou alguma bebida alcoólica, uma criança que brincou demais naquele dia, cansou, um indivíduo que trabalhou muito e naquele dia está muito cansado, isso pode acontecer eventualmente, mas roncar todos os dias nunca é normal, de jeito nenhum, porque o ronco hoje é entendido como uma doença, Denise, especialmente porque o ronco pode estar relacionado a esta situação que a gente chama de apneia do sono. E as pessoas perguntam muito, mas o que é apneia do sono, não é? A apneia do sono, Denise, é uma doença grave, progressiva. Progressiva significa que, infelizmente, daqui a 1-2 anos vai provavelmente ser pior do que hoje. Essa doença, ela cursa com paradas respiratórias e a pessoa dormindo para de respirar e quando volta com aquela sufocação. Uma pergunta muito comum: a apneia do sono é só de noite? Sim, é só a pessoa dormindo. A pessoa acordada, ela não tem essa doença. E aí, você que está em casa, vamos ver se você já viu essa cena aqui que eu vou falar. Denise sabe que as minhas brincadeiras, né? Como é que é? Uhum. Então a pessoa está dormindo, ela é brincadeira, mas é sério de verdade. Olha lá, ela está dormindo, ela para de respirar e depois ela volta assim, ó.
acorda com esse barulho. E a pessoa que está do lado entra em desespero, porque essa situação acaba gerando uma preocupação. Às vezes a pessoa acorda com esse despertar de sufocação. Então isso pode ser uma doença muito grave, porque a apneia do sono, então nós já dissemos, a apneia é essa parada respiratória. A apneia do sono, ela pode ter várias consequências. Então deixa eu colocar, você falou desse despertar, então pela falta de ar, né? Então da falta de respiração, você acorda nesse susto, né? Então ela sabe o que aconteceu, ela só sabe que ela acordou, ela se sente mais ofegante nesse despertar, volta a dormir, como é isso? A maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, ela acorda assustada, desesperada, e mesmo a pessoa que está ao lado, ela não entende direito o que está acontecendo. Às vezes também estava dormindo e vai acordar ali naquele não é? Então, gente, essa é uma situação que vocês precisam saber reconhecer. Ronco constante todos os dias, paradas respiratórias. Hoje em dia, todo mundo tem um celularzinho que dá para gravar um vídeo. Ah, olha que bacana. E aí a pessoa tá lá dormindo, grava o vídeo, aí você vai ver quando você revê o vídeo, a pessoa parou de respirar 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos. 50 segundos? 50, às vezes até mais, a pessoa para de respirar. E quando ela volta desesperada, às vezes acorda, às vezes não, às vezes quem acorda é quem tá do lado. Não é? Tem a ver com a posição que a pessoa está dormindo. E aí, deixa eu colocar aqui. Vamos imaginar que alguém deu aquele cochilo no sofá. Isso. Que não é o local apropriado para a gente dormir. Às vezes você só deu uma encostadinha ali. Quem nunca fez isso, né? Deu uma encostadinha. Não é a melhor posição. Seu pescoço e sua cabeça não estão posicionados de maneira favorável. Você está todo desajeitado ali, até dificultando um pouco a passagem do ar. Isso pode ser um gatilho ou não tem nada a ver com a posição? Não, a posição, ela sim interfere, mas a pior posição que existe para quem ronca e tem apneia não é exatamente sentado. Sentado ela pode ter esse problema, mas é deitado de barriga para cima, que nós chamamos de posição supina. Vamos entender o que acontece na hora da apneia? Olha aqui, vamos ver a nossa maquete aqui. Na nossa maquete, nós temos aqui o nariz da pessoa, a boca, esse é o lábio de cima, esse é o lábio de baixo. Ótimo. Aqui é a língua da pessoa. Aqui é a região da garganta, então. Aqui é como se fosse a região da campainha, sabe aquele sininho que tem, né? Então vamos lá, a boca tá aqui, a língua e aqui a respiração, porque o ar ele vem por aqui, pela boca ou pelo nariz e vai para a via respiratória, né? Então laringe, traqueia, brônquios e aí o pulmão tá aqui embaixo. Então essa é a pessoa que está de pé acordada. Quando a pessoa dorme, o que pode acontecer é que a língua cai para trás, o céu da boca cai para trás. Então aqui ela está de pé. Vamos deitar essa pessoa na posição que ela dorme. Tá vendo aqui? Deitamos. Deitou para dormir. Se esta língua relaxar demais, o céu da boca, isso vai cair. Isso vai o local tampar. Exatamente. Isto, quando a língua cai, o céu da boca cai, tampa, aí o ar não vai nem pela boca, nem pelo nariz. Neste momento é que a pessoa tem a apneia. E olha só, gente, aquele momento da apneia é aquele momento em que a pessoa, ela tá sufocada. Porque a apneia acontece por dois motivos diferentes. Tanto pela queda das estruturas, tanto quanto por uma contração da musculatura. Então, o próprio músculo contrai e aí acaba gerando a apneia. Agora, por que a língua cai para trás? Ela pode cair por problemas no nariz,
porque quando a pessoa tem um desvio de septo, que é o osso do nariz, quando ela tem carne esponjosa, pólipos, a pessoa abre a boca. Agora vamos ver meu perfil aqui, o que acontece quando eu abro a boca? Olha aqui o que acontece, gente, ó, tá aqui. Se eu dormir de boca aberta, o queixo vai para trás assim, ó. Então eu tô aqui, quando eu abro a boca, ó, aí a língua vai lá para trás. Então quem tem problema de nariz tem uma tendência a que a língua caia para trás. Porque respira mais pela boca. Que respira pela boca. Amígdalas grandes, o céu da boca grande, a campainha. Então tudo isso são fatores predisponentes. Então é tudo para fazer... Ronca, a pessoa ronca, tem apneia do sono, vai buscar essa ajuda para descobrir o que causou. Agora, ao longo da vida, a gente já conversou aqui sobre desvio de septo, né, essas cirurgias que podem acontecer já desde a infância. Com certeza. Isso então favorece não ter problemas como ronco e apneia do sono, ou ainda assim pode ter? Ainda assim pode ter, porque como eu falei, então, são os fatores anatômicos e o fator que nós chamamos neuromuscular, que é a musculatura que contrai. Mas, gente, nunca a gente pode deixar de explicar para vocês que todos os problemas respiratórios têm que ser tratados o quanto antes, porque a apneia pode ser na criança ou no adulto. Você falou que é progressiva. Ela é progressiva, ela vai piorando, não há dúvida nenhuma. Olha só, a Dirce Godoy Rossi diz: boa tarde, eu roncava muito, ela conta. Precisei fazer cirurgia de desvio de septo e da carne esponjosa, que é o nome correto da gente falar? Adenoide, né? Mas adenoide. A gente, popularmente, não a carne tem problema, esponjosa mesmo. Deu para entender. Meu marido disse que não ronco mais. E essa observação eu acho sensacional, porque quem tem a oportunidade de ter o marido, a esposa ali do lado, né? Às vezes a mãe que observa o filho, o pai que observa o filho, aí você tem realmente a tranquilidade de que você não ronca mais, né? Então alguém assina ali embaixo que não ronca mais. No caso dela foi suficiente. Isso. Poderia não ter sido. Poderia não ter sido. E a gente mais pra frente vai falar que tem outros tratamentos. Com certeza. Você falou de amígdalas grandes. Isso, porque as amígdalas, elas ficam atrás da língua nas laterais. Vamos ver de novo na maquete aqui? Vamos. Vamos voltar para a maquete aqui. Aqui é a língua, as amígdalas ficam nessa região aqui. Então, se a amígdala é uma bola grande aqui, gente, também vai atrapalhar a respiração. Mas a Dirce, né, ela falou uma coisa muito legal, Dirce. Você falou assim, tratou, sarou, que bom. Mas você falou assim, o meu marido disse que eu não ronco mais. E as pessoas que dormem sozinhas? Como é que faz? Como que elas vão saber se tem apneia do sono ou não? Você falou de gravar, que é uma alternativa, legal. Tem que ter alguém do lado para gravar. Pode deixar programadinho ali e grava, pelo menos grava o áudio. Agora, eu quero saber se dá algum sintoma. Então, no outro dia, a pessoa acorda como? Isso mesmo. A apneia do sono gera sintomas noturnos e sintomas diurnos. Legal. À noite, o sintoma principal é ronco, paradas respiratórias, acordar engasgado. Esses são os principais sintomas. Mas, quando a pessoa para de respirar, e ela fica, muitas vezes, como eu falei, 50 segundos, e tem pacientes que ficam 30, 40, 50 paradas por hora. Tem pacientes que vêm no consultório e pararam de respirar 300 vezes naquela noite. Então, você imagina que existe uma fragmentação, quebra o sono da pessoa. Então, no dia seguinte, quais são os sintomas principais? Primeiro sintoma, acordar cansado, quebrado. A pessoa fala assim, mas eu dormi cedo e eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Sonolência diurna, dorme, isso é um perigo, qualquer coisa. Ao volante até pode Gente, acontecer. Olha só, pacientes dormem no volante, batem o carro, se matam, matam outras pessoas, ferem. Muito cuidado. Dor de cabeça quando acorda. A pessoa acorda com dor de cabeça, depois a dor vai melhorando.
diminuição da concentração. A pessoa está numa reunião, não consegue se concentrar, porque a noite foi muito ruim, foi muito desgastante. Então, os sintomas de dia são sintomas decorrentes de uma péssima noite de sono. E uma coisa muito comum também que a pessoa acaba tendo durante o seu próprio dia é uma falta de condições até de aprendizado. Ela não consegue reter informações novas. E tem uma outra coisa muito importante: a própria apneia do sono. Esta doença, apneia do sono, leva a alterações endocrinológicas de hormônios que levam a sobrepeso. Aí a pessoa começa a engordar, não entende porque ela está engordando tanto. Está dormindo bem, está roncando, tem apneia. Tem apneia, tem problemas durante o dia. Então, gente, não é só o sintoma do ronco, é o sintoma de acordar cansado, acordar com dor de cabeça, dormir fácil, qualquer coisinha a pessoa dorme durante o dia, são sintomas encostou, dormiu, eu falo, encostou, dormiu. Não é saudável. Não é saudável, é importante também, gente. Muitas pessoas são tidas como preguiçosas. As pessoas são taxadas de preguiçosas. Esse cara é preguiçoso, ele dorme a qualquer coisa. Às vezes ele não é preguiçoso de jeito nenhum, ele tem uma doença. Perfeito. Você falou de, por causa da apneia, a pessoa não dorme bem, aí modifica até o metabolismo, a pessoa não consegue emagrecer. Mas e quem está acima do peso? Então, ou com sobrepeso ou obesidade, pode roncar mais e ter mais apneia do sono? Com certeza. Esse é um ciclo que uma coisa alimenta a outra, sempre piorando. A apneia do sono gera sobrepeso. Sobrepeso, obesidade, piora a apneia do sono. Perfeito. A pergunta aqui: o nariz da pessoa entope toda vez que ela deita. Então vai dormir, deita, o nariz entope. Ela precisa ou aplicar algum medicamento, um remedinho, e isso faz com que a pessoa tenha que dormir com a boca aberta. Isso. Tem que tratar. Não pode. O próprio desconforto respiratório já seria o suficiente para a pessoa buscar uma ajuda médica. Mas, infelizmente, nós já fizemos pautas aqui em que a gente vê a pessoa vai lá na farmácia e compra o remedinho de pingar no nariz, né? Então, para desentupir, muitas vezes ela fica viciada com isso. Aí, esse vício dura anos, às vezes. A pessoa está lá 10 anos pingando remédio para desentupir nariz. Então, gente, não pode. O que nós temos que saber é que a respiração pelo nariz é fundamental. Então, se existe esse sintoma, também tem que ser pesquisado. Perfeito. Não é? Agora, você falou de roncar, né? A gente está falando do ronco enquanto dorme. A pessoa que ronca durante o dia, respirar faz com que a pessoa ronque. A situação é grave. Grave, pode ser grave mesmo. Especialmente as pessoas que, pelo fato de já ter apneia à noite, acabam durante o dia tirando a soneca que você falou, ou sentada, ou às vezes vai dormir mesmo, né? E ronca de dia também. É muito grave, gente. Tem que tomar cuidado com isso. E não relacionar a preguiça, não. É doença. De jeito nenhum. E também a pessoa está acordada, doutor. E aí, porque ela não consegue respirar bem, ela faz barulho como se estivesse dormindo, porque parece que está roncando. É verdade. Muitas pessoas têm desvios de septo, pólipos, carne esponjosa, igual a Dirce falou que ela respirava muito mal, aí ela operou, ela melhorou, então sem dúvida que isso pode acontecer. Não é uma cirurgia complexa, né? Hoje em dia não, antigamente era uma cirurgia muito complexa, a grande maioria dos cirurgiões hoje não coloca aquele tampão no nariz. Esse era o grande medo das pessoas, não era nem a cirurgia em si. É, o pós-operatório. Mas assim, hoje a técnica é com vídeo, é videoendoscópica, a técnica cauteriza, dá pontos. Então assim, a técnica cirúrgica hoje evoluiu muito. Quem tem um problema respiratório vai resolver o seu problema com um trauma muito menor. E cuidado, não tome, por exemplo, como exemplo, as pessoas que sofreram tanto assim antigamente, porque hoje em dia mudou bastante. Perfeito. A Tamires Silva das Neves Rodrigues.
Ele diz: boa tarde, quero saber se meu filho tem apneia, pois ele para de respirar uns 20 a 30 segundos enquanto dorme. Ele tem 8 anos e é magrinho. Obrigada. Obrigada a você, Tamires. Doutor. Tamires chamou a atenção a um ponto muito interessante. A definição de apneia do sono é a pessoa que tem paradas respiratórias acima de 10 segundos. Então, acima de 10 segundos já é considerado uma doença. Então, com 8 anos, parada respiratória acima de 10 segundos, como você falou, 20, 30, não é normal. Mesmo sendo magrinho, tem que avaliar o nariz, tem que avaliar a garganta, com certeza. O Joel Félix deixou um recado lindo aqui para nós, diz que o nosso trabalho tem sido bênção de Deus para a vida dele, que a gente traz os convidados que enriquecem e trazem preciosos ensinamentos, e é verdade. A gente sabe que essa nossa relação é uma relação de confiança, e vocês confiam nos profissionais de excelência que a gente traz aqui todos os dias, generosos em multiplicar o conhecimento. Acho que essa é a nossa principal função, ser multiplicador, né, doutor? Esse é o nosso papel. O doutor está aqui para multiplicar, para ensinar. O conhecimento só com uma pessoa não serve de nada, né, doutor? Não, mesmo porque todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia, e se a gente não passar para as outras pessoas, sim, a gente vai morrer com isso, não adianta. E muitas pessoas que nos assistem, vocês telespectadores da Hit TV, vocês sabem o valor que é a informação, porque mesmo a gente tendo acesso à internet, a gente se perde. E nós, médicos, estamos aqui para explicar em termos que vocês entendam, né? As suas dúvidas. Falar fácil. Claro, tem que falar para ser entendido, não é? Perfeito. A Graça Coutinho quer saber como é que faz para se livrar do ronco e se tem cura. Boa notícia para você, Graça. O doutor está aqui para explicar isso para a gente mesmo, né? Já deu algumas opções aqui e ainda tem outras alternativas. A gente vai chegar lá ainda. Agora, doutor, no consultório você já consegue avaliar? Então a pessoa chega, eu imaginar que não é alguém casado, que não tem um companheiro ali para contar isso, que não esteja na presença dos pais para dizer se ronco ou não. Ele chega e fala assim: doutor, olha, eu já fui em vários médicos, eu não tenho, o problema não é neurológico, eu estou cansado, eu tenho dor de cabeça, disseram para eu vir aqui no otorrino. Olha, eu respiro mais ou menos, dá para o gasto, dá para você avaliar esse paciente já no teu consultório, ou precisa fazer exames mais elaborados nos laboratórios mesmo? Como que é? A história clínica é muito rica. O paciente, ele conversando com o médico, explicando a rotina do dia dele, é muito enriquecedor em termos de diagnóstico. Muitas vezes nós fazemos o diagnóstico de apneia do sono conversando e examinando no próprio consultório, porque existem situações, como você falou, neurológicas, que são diferentes da apneia do sono. Existem dores de cabeça diferentes, mas, afinal, tanto a pessoa que está sozinha ou com o acompanhante, caso o médico julgue necessário, e quando a suspeita é forte, a grande maioria das vezes a gente pede, é um exame no laboratório do sono, que chama-se polissonografia. A polissonografia é um exame que a pessoa dorme no laboratório, dorme a noite inteira mesmo. Chega lá, vai dormir, tem vários eletrodos. Todo mundo pergunta: eu não consegui dormir. Não, é muito fio, eu não vou conseguir. Consegue, os fios são bem fininhos, bem compridos. Hoje os ambientes são preparados mesmo para te convidar a dormir ali, não para você ficar estressado. Com certeza. E aí, esse exame, ele vai monitorar a respiração, vai monitorar o oxigênio do sangue, o eletroencefalograma, vai monitorar as fases do sono, eletrocardiograma, movimentação das pernas. Então, tem vários parâmetros, e esse exame, ele é importante não só para o diagnóstico, como para um estabelecimento de um acompanhamento. Legal. A Dirce, se ela fez uma polissonografia antes da cirurgia do nariz e depois, isso ajudaria muito no raciocínio. Sim. Então, muitas vezes a pessoa melhora o ronco, mas não acabou a doença da apneia. Perfeito. Então, a polissonografia é um exame muito importante, sim.
Estou recebendo várias perguntas interessantes aqui, curiosas, na verdade. As pessoas querem saber se a altura do ronco significa alguma coisa. Achei legal porque tem gente que conta, né? Escuta o ronco do vizinho, né? Ou numa casa grande, você escuta roncos de pessoas que estão em quartos longe do seu. Isso interfere em alguma coisa ou não tem nada a ver? Nós abrimos a pauta hoje falando da rachadura nas paredes, É verdade. Porque o paciente fala, meu Deus, está rachando as minhas paredes. Não existe um trabalho científico que comprove uma correlação de gravidade. Mas na prática a gente sabe sim que quem ronca muito alto tem uma tendência a ter doenças mais graves, especialmente famílias que dizem que com a porta fechada a pessoa consegue ouvir. E olha, tem uma outra coisa importante também, que não é só quando a pessoa está em casa. Às vezes ela vai viajar com amigas, com amigos, às vezes as pessoas trabalham e tem o transporte com ônibus fretado e dorme. E aí eu vou contar uma história muito curiosa, real, do meu consultório. Eu atendi uma senhora, Denise, olha só, é verdade, gente. Ela falou assim para mim, doutor, eu ronco muito, eu ronco demais, agora que meu marido morreu, eu quero tratar. Aí eu falei, ué, peraí, senhora, eu não estou entendendo, agora que seu marido morreu, a senhora quer tratar? Meu marido não ligava para isso não, mas depois que ele morreu, eu tô num grupo de amigas e a gente viaja de ônibus. Aí sabe o que aconteceu com ela? Quase que jogaram ela pela janela do ônibus e falaram, você não vai viajar mais com o grupo porque você ronca. Olha, a consequência social também não é só na saúde. É verdade, é verdade. A gente falou bastante do casal, né? Mas viagens com amigos, amigas, né? Já pensou? Vira alvo de bullying ali. Com certeza. Vão brincar com a pessoa que ronca, com certeza, né? Tirar uma cara da pessoa. Então, precisa buscar essa ajuda, porque afasta a pessoa, de repente não vai querer viajar porque ronca. Isso não é um motivo para você não ir viajar. Tem tratamento. Calma que tem tratamento, mas precisa da avaliação médica, que já é um ponto pacífico, né? Com certeza. Precisa da avaliação médica. E aí você vai entender mais pra frente, você tá falando, mas Denise, é a cirurgia que tem que fazer? É lógico que o médico vai prescrever, mas tem outras opções ainda. A gente vai chegar lá. Com certeza. Se tem cirurgia, a doutora vai falar pra gente. E os outros aparelhinhos que a gente pode utilizar, que o doutor vai contar também. Agora, doutor, você falou de uma parada respiratória acima de 10 segundos. Isso. E as mães, com certeza, hoje, o filhinho que ronca, as mães já fizeram, né? Porque mãe é antecipada, né? Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Às vezes a criança está dormindo horas demais, a mãe vai lá checar se está respirando, se está tudo ok. Com certeza já fez isso com a questão da apneia, se a criança tem. Agora, mais de 10 segundos e quantas vezes durante a noite? Exatamente. A classificação do número de apneias depende da idade. Mas nós podemos dizer que 5 paradas respiratórias por hora já é acima de 5 já é um problema. Mas, gente, olha, contar isso é muito difícil porque às vezes não aparece. Existem aplicativos, viu? De ronco, as pessoas baixam o aplicativo, existem aplicativos no qual a pessoa pode ter uma noção se tem ou não tem. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês, não confiem nos aplicativos, não confiem nos aplicativos, eles não são para diagnóstico, eles não são para acompanhamento. Legal. Então, vocês devem estar atentos ao que nós falamos, ronco constante todos os dias e os sinais durante o dia também, porque a apneia do sono como uma doença pode gerar muitas consequências graves na vida da pessoa. Legal. Precisa ir atrás do tratamento. Agora, a Nadiana Barbosa diz que o esposo dela ronca muito todas as noites. Eu vou te fazer essa pergunta enquanto eu me preparo para dar um recadinho, você vai respondendo pra gente, doutor. E ela diz que ela diz aqui, está sempre se batendo. Acredito que sejam aqueles espasmos que a pessoa tem à noite, né? Então,
quem olha de fora acredita que não está sendo um sono reparador, né? Porque a pessoa parece que não está descansando, parece que está lutando ali com alguém. Eu quero saber se essa também é uma informação e uma característica do ronco e apneia, de repente, que a gente deve levar adiante. Com certeza, Nadiana, sim, você tem razão em se preocupar. E a Denise falou uma coisa muito importante. Nós sempre tivemos o sono como algo reparador, não é assim? Sono é para descansar. Então, hoje a medicina sabe que não é só isso, não. Sono não é só para descansar. Sono também é um momento de muitas atividades metabólicas endocrinológicas. Por exemplo, na criança, o hormônio do crescimento, que é o GH, é liberado somente nas fases profundas do sono. Então, o sono não é só para descansar, tem várias funções metabólicas também. Perfeito. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje falar sobre ronco e apneia do sono. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Jamal Azan, médico otorrinolaringologista, nosso convidado sempre aqui no Consulta ao Doutor. É sempre um prazer, doutor, te receber aqui. Doutor sempre que explica com uma facilidade, o pessoal gosta, pede para que ele volte e ele volta. Que bom, com certeza. Doutor, eu queria entender, porque alguém está assistindo a gente e está pensando assim, mas olha, não me incomoda, eu ronco, dizem que eu ronco, mas meu marido já acostumou, minha esposa já acostumou, a gente já se ajeitou aí para cada um dormir num lugar, né? E tem uma apneia, mas será que isso vai trazer alguma consequência? Será que tem consequência? Então alguém que fala, mas eu não ligo para isso, vou atrás de procurar tratamento para ronco e apneia? Tem consequência, né, doutor? Tem consequência. Sabe o que você me lembrou agora? 30 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina, as pessoas antigamente não davam atenção à pressão alta, não davam atenção à diabetes. Vocês que têm aí um pouco mais de experiência de vida, lembra? A pessoa tinha 15/9, não sentia nada. Eu falava, eu não vou tratar pressão. Porque não sente nada mesmo, Porque né? às vezes não sente nada. Então, gente, não é assim não. Quais são as consequências que a apneia do sono pode gerar para a pessoa? Consequências graves, especialmente do ponto de vista cardiológico e cardiovascular. Quais são as consequências que podem ter e pode acontecer? A primeira e a pior delas é morte súbita. A pessoa pode morrer dormindo. Calma, não é para se apavorar. Isso pode acontecer. Qualquer lugar que você for ler sobre a apneia do sono está escrito isso. Mas depende de vários fatores que só o médico poderá avaliar o risco. Morte súbita, hipertensão arterial. Sabe a pessoa que até os 40, 45 anos nunca teve nada, media a pressão, normal. De repente a pressão começa a aumentar. Será que essa pressão não está aumentando por causa da apneia do sono? Arritmias cardíacas também pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é derrame cerebral. A pessoa pode ter um AVC. Então, além disso, existem alterações no metabolismo da glicose, pode piorar diabetes, várias outras situações no corpo, sem contar a obesidade, como nós falamos. Mas as piores são as cardiovasculares, aquelas pessoas que acabam tendo pressão alta, infarto, arritmias. A correlação com a apneia do sono é uma correlação direta. Não tem como. O risco de quem tem apneia do sono desenvolver essas doenças é um risco altíssimo. Fatores como refluxo e a questão de não se alimentar com comida pesada antes de dormir, isso pode facilitar a coisa de ronco e apneia ou não? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar depois, quando a gente falar do tratamento, quais são as orientações gerais, né? As mudanças de hábitos, mas não há dúvida nenhuma que sim. O importante é saber, a apneia do sono não é uma brincadeira. E como você falou, eu não quero nem saber. Desculpa, gente, vai querer saber por bem ou por mal.
Olha só que pergunta interessante, e você pode de repente se identificar com isso. Eu falo que a participação do público enriquece bastante, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras tantas, né? A Nadi Alexandre Santos diz assim: meu marido tem apneia do sono, mas ele não está acima do peso, nem sente os sintomas durante o dia, que o doutor falou aqui. À noite ele fala, senta na cama dormindo, geme, então como se estivesse com dores, mastiga, engasga. Isso pode ser um sintoma de apneia? Causa dor em quem tem? Nádia, é assim, a dor não é comum. O que tem às vezes é dor de garganta, porque a campainha fica vibrando tanto que às vezes ela dói. A campainha, às vezes, de tanto vibrar, a campainha da garganta, né, que é a úvula, né? Ela de tanto vibrar, às vezes ela incha e a pessoa fica com aquela sensação que tem uma coisa o tempo todo na garganta. Então, isso que você está falando, essa agitação, ela pode sim ter correlação direta com a apneia do sono. Agora, o fato dele ser magro, ele não sentir esses sintomas, como eu disse, não afasta a apneia do sono. Mesmo porque tem uma outra questão. Muitas vezes a pessoa está tão habituada e acostumada a ter essa doença que ela nem percebe. Quantas pessoas a gente pergunta lá no consultório: você respira bem pelo nariz? Sabe o que a pessoa fala, Denise? Aham. Eu respiro bem. E existe o rosto da pessoa fica com a característica mesmo. Mas aí eu falo: gente, você não está respirando. Aí ele fala: mas eu sempre fui assim. Para ele é o normal. É o normal. Né? Eu sempre tiro minha sonequinha à tarde. Não. Eu não consigo ler depois do almoço, que eu já vou dormir, eu sempre fui assim. Não, calma, às vezes a pessoa nem percebe. Perfeito. Muito importante. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, eu vou ler não sei se é Mateu Pires ou se é Matthew Pires, enfim. Ele diz aqui: quais são os sinais-chave que uma pessoa com apneia do sono, que necessita ser acordado? Aí a pessoa usou o perfil do Matthew, mas quem assina é o Cláudio. Sinais-chave, então a pessoa que você assiste tendo uma apneia, é bom acordar essa pessoa, avisar? Como é que faz? É uma aflição quem está assistindo, né? É verdade. Não existe a orientação para acordar essa pessoa, mesmo porque esta pessoa, ela precisa de uma ajuda imediata. Naquela hora que a pessoa está com a apneia, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo a musculatura vai relaxar e ela vai voltar a respirar, mas durante aquele tempo não tem oxigênio. O cérebro fica sem oxigênio, então nós não vamos acordar a pessoa, mesmo porque você vai ter que ficar de plantão do lado da pessoa. O importante é reconhecer a doença e não tomem atitudes sozinhos. Essa é uma doença que pode ser grave. Procure um médico, então não é para ficar acordando a pessoa. Mas ele tem razão, tem esposas que falam: doutor, ele dorme, mas eu não durmo, eu fico lá cutucando ele. Mas isso não é adequado, não, tem que buscar ajuda médica. Perfeito. Uma telespectadora diz que tem um filho de 15 anos que tem apneia do sono. Aí ela está assistindo aqui, diz que está sendo muito bom ela assistir essa entrevista, vai levá-lo ao médico. Ela mora em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Um beijo para você, para todo mundo aí da sua cidade. Ter esse alerta é muito bom, né, doutor? Porque a gente sempre arruma uma desculpa. Mas é porque está cansada, é porque o dia foi turbulento. E os dias são sempre agitados, né? Com certeza. Nas exceções é que a gente poderia, e de repente o doutor falou até roncar, ou tem um outro termo que às vezes as mães usam, não é roncar, ressonar. Ressonar, isso, pode acontecer. A pessoa está resfriada, não é? Às vezes durante uma gripe a pessoa ronca naqueles dias. Então é isso que eu falo para vocês, gente. E eu falei para Denise aqui no intervalo, né, Denise? Falei: nós temos que passar a mensagem que roncar todos os dias nunca é normal. Essa é a mensagem que é importante, né?
Perfeito. Vamos manter essa imagem na nossa mente, que o ronco diário, constante, não é normal. Quando você falou da morte súbita, a gente sempre ouve falar de morte súbita com bebês, crianças, né? Então, hoje o que é preconizado é o bebê ficar de barriguinha para cima, porque tem menos risco de acontecer a morte súbita. A gente não pensa que realmente pode acontecer com pessoas de qualquer idade, né? É verdade. E intensifica com quem tem a apneia do sono. Com certeza. O bebê que tem a morte súbita, muitas vezes ele tem isso porque ele engasgou com algum leite, alguma coisa que pode ser uma eventualidade. Mas essa morte súbita da apneia do sono, ela é diferente porque ela é por um problema cardiológico mesmo, um problema no coração. Isso sim pode ser muito grave. Quantas pessoas nós não vimos aí na mídia que morreram dormindo? É estranho morrer dormindo, não é? Então, muitas vezes é a apneia do sono que matou a pessoa. Perfeito. Eu vou daqui a pouquinho me preparar para dar um recado, mas eu recebi essa pergunta aqui, eu vou fazer antes de eu dar esse recadinho. É uma telespectadora que engordou um pouquinho e aí tá roncando de vez em quando. Ela tem desvio de septo. Ela passa nos médicos e eles dizem que o desvio é leve, que não precisaria operar. E aí, o que você acha que ela deve fazer primeiro? Emagrecer para ver se para de roncar ou aliar essas duas alternativas com a cirurgia também? Essa pergunta também é muito interessante, porque assim, desvio de septo leve. O que é desvio de septo leve? Desvio de septo leve pode ou não ser significativo. Então não é a graduação do desvio que é importante. Não é se ele é leve, se ele é acentuado. É qual repercussão este desvio vai levar para a vida respiratória. Se esse desvio ele é leve, mas a pessoa respira muito mal, porque não é só o desvio, gente. Tem as outras coisas, a carne esponjosa, cornetos nasais, conchas nasais. Então tem muita coisa que pode estar acontecendo sem dúvida nenhuma. É muito importante que não se qualifique só o desvio, é o conjunto que essa pessoa pode ter de problemas, né, Denise? Com certeza. Já já a gente fala sobre os tratamentos do ronco e da apneia do sono. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje. Fala sobre ronco e apneia do sono com o Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista. Agora a gente vai falar sobre os tratamentos, né? Chegou a grande hora da gente falar sobre os tratamentos. Parte o doutor já falou durante os 2 últimos blocos, mas agora vem a parte talvez mais importante, porque tem alternativas e não é tudo igual para todo mundo. De repente alguém que você conhece sofre com a apneia do sono e está fazendo um tratamento X. Não significa que vai ser o melhor tratamento para você também, né? Aliás, pegando um ganchinho do último recado que a gente deu aqui, o álcool também é um vilão para a apneia do sono, né, doutor? Com certeza. O álcool é uma situação extremamente prejudicial para a apneia do sono, especialmente 2, 3 horas antes de dormir. O álcool leva a um excesso de relaxamento que faz com que a pessoa tenha, então, uma chance maior de obstrução respiratória. Portanto, sem dúvida nenhuma, o álcool é prejudicial para a apneia do sono. E aí quem sofre com a doença chamada alcoolismo fica mais suscetível àquelas consequências gravíssimas que o doutor falou aqui. A gente fica assustado de verdade, né? Porque são consequências seríssimas. A gente sabe que qualquer um está sujeito à morte súbita, por exemplo, a ter um problema sem avisar, né, do coração, por exemplo, mas estando nessa situação você ainda fica com risco maior. Com certeza, e aí entram as medidas que nós chamamos de medidas comportamentais. Ou seja, quando você vai tratar a apneia do sono, não significa só que você tem que fazer cirurgia, que você tem que botar um aparelho, sei lá, qualquer coisa assim. Começa pelas medidas comportamentais. Então, a primeira delas, como nós insistimos do ponto de vista médico-técnico, o álcool é prejudicial. Depois, comer antes de dormir.
Eu sei, gente, que vocês às vezes trabalham, estudam, chegam em casa 11h30 da noite, com fome, vai jantar e dorme, mas não é um hábito adequado. O que eu posso? Eu sou médico. Eu tenho que dizer para vocês o que faz mal. Então, comer 2, 3 horas antes de dormir não é adequado. O ambiente de dormir deve ser um ambiente propício para o sono. Então, uma das orientações que eu mais tenho dado ultimamente e que é muito importante, eu vou puxar a orelha de vocês que estão aí agora em casa, vou puxar a orelha mesmo, sabe o que é? Rede social, celular, tablet, na hora de dormir, é verdade, não vamos esconder a realidade. Então, na hora de dormir, nesta meia hora que antecede, o ideal é ir relaxando aos poucos e ir para a cama na hora de dormir. Porque ir para a cama para ver televisão, mexer nas redes sociais, ler, não é adequado. Nós temos como higiene do sono que a pessoa vá para o seu leito, que ela vai dormir na hora que ela estiver com sono. E se não tiver com sono, levanta, faça outra atividade para depois ir para a cama, não é? Então esse cuidado também está ali no tratamento, porque antes da pessoa fazer um exame ou fazer todas as checagens aí que você vai pedir que ela faça, ela já pode começar por aí, né, doutora? Estas orientações servem para todos, quem tem apneia do sono ou quem não tem, mesmo porque muitas vezes a pessoa até tem apneia do sono que é muito leve, mas ela se transforma num problema por causa das atitudes comportamentais erradas, não é? Vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, queria que você só passasse pra gente hoje quais são as alternativas que a gente tem. Então vou ficar por aqui mais um pouquinho. Quais são as alternativas que a gente tem para o tratamento, doutor? Só passa aí pra gente, vamos, que aí a gente vai ter tempo de falar da cirurgia, sei lá, se ela existe, eu já falei, e dos outros aparelhinhos. Então, em primeiro lugar, existem as medidas comportamentais que nós já falamos. Existem, então, as cirurgias que podem ser no nariz e na garganta. As cirurgias são exceção. As cirurgias não são indicadas em todos os casos, são casos muito especiais. Existe o aparelho dentário para a apneia do sono, é um aparelho que a pessoa coloca na boca somente para dormir, não é de dia. E existe o CPAP, que é o aparelho de pressão positiva, que é aquela máscara que é ligada num tubo e num aparelhinho. Então, basicamente, existe isso. E muito importante também, gente, tá nas redes sociais aí bombando aquela queixeira para a apneia do sono, você já viu? Aquele aparelhinho pequenininho que põe aqui no nariz da apneia. Gente, confie no médico, não compre as coisas assim. Porque tá anunciado na internet, né, doutor? Você tem que ter confiança. Se a pessoa simplesmente anunciou para vender essa queixeira, ela não tem indicação para todos os pacientes, é um ou outro que ela pode ter. Existe uma outra coisa também, que as pessoas que às vezes roncam só de barriga para cima, mudar a posição. E como é que muda a posição para uma pessoa que só dorme de barriga para cima? A gente até consegue dormir, você vai dar sua dica, eu sei, mas a gente até consegue iniciar o sono numa determinada posição, mas a hora que acorda, você está todo desajeitado. Vamos dar uma dica legal, gente? Para as pessoas que dormem só de barriga para cima ou que roncam e têm apneia comprovadamente através do exame só de barriga para cima, a pessoa pode pegar uma camiseta de dormir, nas costas ela costura um bolso. Um bolso que pode ser fechado com velcro. Legal. E aí põe uma bolinha dentro desse bolso. Bolinha pode ser bolinha de tênis, pode ser essas bolinhas de criança, não pode ser muito molinha. Pode ser uma bolinha de isopor. Aí coloca então
dentro do bolso, fecha com velcro, aí a pessoa deitou de lado. Se ela for dormir de barriga para cima, a bolinha incomoda, mesmo durante o sono a pessoa vira e não fica de barriga para cima. Aí a bolinha faz a vez de quem tá do seu lado e ia te cutucar para parar de roncar, né? Aí você não incomoda ninguém. E ainda não se incomoda com a doença também. Isso muda a posição ali. Tem novidade chegando na HIT em 2017, eu vou aproveitar que o doutor está aqui, que ele é bem animado também, para falar sobre sua criança tem talento? Se você conhece uma criança, viu doutor? Se você conhece uma criança de até 12 anos que tem um talento, faça algo especial, extraordinário, cante, dance, represente, grave um vídeo, um áudio ou tire fotos, mande o material para novidade@hittv.com.br, novidade@hittv.com.br. Bastante coisa tem chegado aqui para nós também, muito material está chegando para cá e a sua criança não pode ficar de fora dessa. Então, mande para novidade@hittv.com.br. Doutor, também quero fazer um outro convite aqui, vou aproveitar. Opa, vamos lá. Fazer um convite para você que está em casa, porque sábado agora tem Don't Stop Exa. Aí o pessoal gravou uma mensagem aí para você, para te convidar. Tá dado o recado, vou voltar a conversar com o doutor. Doutor, cirurgia. Vamos começar pela cirurgia. Quem é o candidato à cirurgia e como ela é feita? As principais situações que levam a uma cirurgia para melhorar a apneia do sono são problemas no nariz, desvio de septo, aumento das conchas nasais, pólipos nasais, adenoide, que é a tal da carne esponjosa, e situações, então, que estão sempre prejudicando a respiração pelo nariz. Tudo que faz com que a pessoa não respire pelo nariz, respire pela boca e que seja uma situação anatômica. Anatômica significa não adianta dar remédio. Nessas situações tem indicação da cirurgia de nariz. As cirurgias de garganta para ronco e apneia do sono são mais exceção ainda. São casos muito selecionados que os estudos científicos evidenciam um benefício da cirurgia. Mas, em geral, são pessoas que têm amígdalas muito grandes que ajudam a obstruir a garganta. Muitos pacientes que já estão nos assistindo e que fizeram essa cirurgia ou conhecem alguém que fez, sabe o quanto sofre depois da cirurgia, de dor, de dificuldade para engolir. Então a cirurgia da garganta é uma exceção. Existem outros tipos de cirurgia que também são muitas exceções, como cirurgias crâniofaciais. Mas são exceções. Nada como um bom diagnóstico para saber o que é bom para você. Agora, a cirurgia, lógico, você precisa dessa avaliação, explanação, porque ainda hoje tem muita gente que fala em cirurgia, a pessoa quer correr. Mas se existe um problema, se o osso está torto do nariz, o que eu faço? O que o médico vai pingar gotinha para o osso e voltar para o lugar? Gente, pelo amor de Deus, a realidade ela tem que ser aceita dentro das evidências da medicina. Perfeito. Tem outras alternativas, que não são alternativas para outros públicos, né? Então não é que ou faz a cirurgia ou faz outro tratamento, não. Para determinados casos, o melhor é fazer cirurgia, para outros é melhor essas outras alternativas que a gente vai falar agora. Qual que você quer falar primeiro? Uma delas é esse aparelho dentário. Esse aparelho dentário, que usa-se somente para dormir, chama-se dispositivo de avanço de mandíbula. E eu quero fazer uma coisa aqui para vocês, que eu quero mostrar como é que ele funciona. Então ele funciona assim, olha. O aparelho, ele é ligado à parte de cima com a parte de baixo. Ele é único. E a pessoa, quando ela coloca para dormir à noite, ela coloca com o queixo para frente. Vou mostrar meu queixo aqui, como é que é, ó. Assim, ó. Tá. Deu para ver? Então ela vai... Aí eu quero fazer uma coisinha com vocês que estão em casa. Vocês vão fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Coloca a cabeça para trás e ronca. Ok? Agora coloca o queixo pra frente assim e tenta roncar, ó. Olha que verdade. Entendeu? Vamos fazer isso de novo para vocês verem como é que é. Esse é só um teste, eu não estou indicando nada para ninguém. Eu estou explicando para vocês como funciona o aparelho. Vou mostrar de novo. Coloca a cabeça para trás e ronca. Agora coloca o queixo pra frente.
Então, é verdade. eu tento roncar e não consigo, porque o queixo foi para frente. Aumentou o espaço. Aumentou o espaço lá atrás. Vamos mostrar na maquete aqui? Vamos. Olha a maquete aqui, a língua tá aqui, não é isso? A língua caiu aqui para trás. Olha o queixo aqui, ó. Quando eu puxo o queixo para frente, a língua vai junto. Aí abre o espaço aqui atrás. Não é? Essa é uma alternativa de tratamento que existe. Tudo com uma indicação médica muito precisa, né? Porque o médico, o que ele vai falar? Para cada caso, qual é o melhor tratamento? E como você disse, tem pessoas que não querem tratar, ou então não querem operar mesmo tendo indicação, o médico vai ajudando dentro do que pode. Perfeito. Para fazer esse aparelhinho, então você trabalha em conjunto com uma cirurgia dentista, é isso? Exatamente. Tá. Então é assim, esse trabalho, em primeiro lugar, precisa avaliar que tipo de apneia a pessoa tem. Legal. Porque ele não age em apneia acentuada, age para apneia leve e moderada. É necessário avaliar a articulação do maxilar para ver se a pessoa consegue avançar a mandíbula. Tem que ter dente, né? Porque se a pessoa não tem dente, né? Se ela perdeu os dentes e usa dentadura em cima e embaixo, não dá para adaptar esse aparelho. Então tem várias questões associadas em relação a isso, mas é um trabalho conjunto do médico e do dentista. Muito legal. Só para você ter uma ideia, que não prejudica nada a mordida, a articulação, nada da pessoa. Porque... Quando é feito um acompanhamento correto, não, né? E muito cuidado aqui. Veja, a apneia do sono é uma doença cujo diagnóstico é médico. Não é porque tem dentista que trata ronco com aparelho que você vai direto no dentista. Não pode. Isso é um erro. Aliás, o diagnóstico é médico. O bom dentista vai te indicar para um otorrino, para você buscar esse diagnóstico. Muito cuidado com isso. Não é que aí eu tenho um dentista, meu dentista faz uma plaquinha para ronco, eu vou fazer com ele. Não pode. O diagnóstico é do médico, ok? E nós trabalhamos com o dentista, né? Só para você ter uma ideia, ele falou de graus de apneia. Então, realmente, isso precisa de uma avaliação. É muito sério. É um aparelho que você vai usar para dormir. Então, tem que ser algo que vai melhorar e não atrapalhar toda a situação. Por isso que é algo que não dá para comprar pela internet, porque se é feito para a sua boca, só vai caber nos seus dentes. Isso mesmo, porque o avanço ele é progressivo. Legal. Ele não é uma coisa que você compra ele avançado. E outra coisa, quem vai juntar o dente de cima com o de baixo tem que ter o nariz bom. Porque senão... que é verdade. Como é que ele vai respirar se ele não tem nariz? Tá vendo, gente? A coisa não é tão simples assim. Tem que tomar cuidado. Simples. Mas é uma alternativa muito boa, sim. Legal. Agora, tem ainda outra alternativa, que não é alternativa, é mais uma forma de tratar. Isso, é o CPAP. Legal. O CPAP é a abreviação CPAP. CPAP. É uma sigla em inglês que diz... que fala sobre uma pressão positiva contínua da via respiratória. Então a pessoa adapta uma máscara, essa máscara é adaptada no rosto, é ligado num aparelhinho, e o aparelhinho injeta pressão de ar. Esse ar vai vencer aquela obstrução onde a gente falou. Ele vai empurrar a língua para frente e a pessoa vai ter então a respiração normal. Aí as perguntas que todo mundo faz pra gente, né, Denise? Eu não vou conseguir dormir com esse negócio. Pelo amor de Deus. Já da polissonografia, as pessoas perguntam que uma noite só, imagina ter que dormir sempre. Doutor, não me fala nesse negócio. Gente, o médico vai escolher o que é o melhor para você. Se for isso, quantos tratamentos não existem que são horríveis, tratamentos de saúde, mas que a pessoa tem que fazer. Então, esse ar é injetado com pressão. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, então peraí, faz barulho o aparelho. Hoje em dia, os aparelhos são cada vez menos barulhentos. Outra situação que acontece muito é em relação também à energia elétrica. Aí se faltar luz, muitos aparelhos hoje têm o quê? Baterias. Ah, mas resseca meu nariz. Muitos aparelhos têm umidificador, aquecedor da traqueia, que é aquele... Então tem muitos recursos, pensado, na verdade. Tudo pensado, estudado para diminuir ao máximo o desconforto e melhorar ao máximo a eficiência e a adesão do tratamento. Outra coisa, às vezes existem aparelhos com pressão
que vai crescendo devagarinho. Então ela coloca, não está na pressão máxima, Sim. vai aumentando. Nós chamamos pressão em rampa. Existem aparelhos com alívio da expiração. Quando a pessoa vai soltar o ar, ela não vai soltar sob a mesma pressão. Então, tá vendo, gente? É muita tecnologia envolvida, não é? Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente pensa sobre o uso do CPAP, lógico que isso assusta, né? Mas eu já recebi várias mensagens de pessoas que compartilhavam desse pensamento, e foi o tratamento estabelecido pelo médico, e estão utilizando e dizem que não tem nada melhor do que utilizar, porque resolveu o problema. A pessoa dorme bem, não acorda mais à noite, não vai ter mais apneia, então, né, Sabe doutor? o que os pacientes falam? No dia seguinte que usou o CPAP, mudou a minha vida. É no dia seguinte, porque este é um tratamento instantâneo. Agora, ele vai curar a apneia do sono? Existe cura para a apneia do sono? Não. Infelizmente, se deixar de não. usar, sofre de novo. Este tratamento, ele é um controle. Legal. É igual remédio de pressão, é igual insulina para diabetes. Naquele dia que usar a insulina, vai controlar. Naquele dia que usar o CPAP, vai controlar. Se no dia seguinte não usar, não vai controlar. Agora, tanto o aparelhinho que você disse que faz esse avanço aí da arcada dentária, quanto o CPAP, viajou, tem que levar. Tem que levar. Hoje tem máquinas de CPAPs pequenos, né? Todos são praticamente. De viajar mesmo. Inclusive é autorizado a carregar dentro do avião. Legal. Pode usar, inclusive pode usar no avião, ok? Em voo longo você vai Em dizer? voo longo pode usar, sim, com certeza. Agora uma situação muito importante também, gente. Ah, meu amigo me disse que tem uma loja que vende o CPAP bom. Um CPAP bom. É o médico que indica. Não comprem por conta própria. Muitas pessoas falam, meu irmão vai viajar para os Estados Unidos, eu vou pedir para ele trazer um CPAP para mim. Gente, não pode. O CPAP é um dispositivo de tratamento médico. Muito cuidado. Não é para aproveitar a viagem coisa nenhuma, é para usar o equipamento adequado, na configuração adequada, com a pressão adequada. Quem que configura, doutor? Em geral, é um técnico especialista, pode ser um fisioterapeuta ou um técnico, ou o próprio médico. E esta configuração, a adaptação, o tipo de máscara, tudo isso é muito complicado, não é uma coisa simples, depende muito da experiência do médico. Vários pacientes, às vezes, têm escape de ar, porque a pressão escapa, porque a máscara não é adequada. Então, muitos pacientes acabam tirando no meio da noite por desconforto, às vezes a máscara machuca. Então, gente, é muito complicado essa adaptação. Não é uma coisa simples que você vai lá comprar, não dá, ela é customizada, ela é feita de uma forma que é exatamente para aquilo que a pessoa precisa, né? Nosso tempo já acabou, mas só para lembrar você que está em casa que buscar um especialista é sempre maravilhoso. A gente não tem que se acostumar com as coisas ruins, né? Não está respirando pelo nariz, não está respirando bem, não está dormindo bem, já está acordando cansado, ninguém merece. Dá para entender tanta gente estressada, né? Então busca especialista, porque a gente acaba se acostumando, doutor. A gente se acostuma até com o que não deve. Esse é o grande problema. Nós temos que nos acostumar sempre com as coisas boas, divulgar coisas boas. Nós devemos estar junto com a nossa família, aceitar a orientação da família. Aquela pessoa que fala, eu não quero, eu não vou no médico. Converse, explique os benefícios. Nós temos que estar sempre alegres, sempre felizes, não é assim? Perfeito. E viver sempre mais e melhor. Perfeito, a gente quer viver mais e com qualidade, né? Com qualidade. Hoje o doutor deu vários caminhos aqui para ter qualidade, pessoas que sofrem com ronco e apneia do sono. Vou deixar o site do doutor, www.jamal.com.br.
www.jamal.com.br. Doutor, eu adoro te receber aqui. Eu também, mas tem uma coisa que eu adorei bastante hoje, que eu vou falar pra você. Sabe o que é? O seu cabelo! Obrigada, doutor. Olha o cabelo da Denise, gente! Que fofa! Ficou bom, né? Demais! Olha, e hoje quem fez meu cabelo foi minha amiga, Poliana. Olha que uma linda, Poli, obrigada, viu? Me ajudou muito hoje. Sempre ela me ajuda, uma amigona. Muito bom. Doutor, eu adorei, obrigada pelo elogio também ao meu cabelo. De coração. Muito obrigada, espero que você volte outras vezes. Eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo, traga mais o doutor, porque ele tem sempre essa energia boa, tá sempre alegre e conversa com o público de maneira fácil. Eu falo que falar fácil é o mais difícil. Falar difícil é muito fácil. Você falar coisa que ninguém consegue entender é fácil. Né? Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Sempre bem-vindo. Amo vocês, viu, gente? Obrigada. Fica com Deus. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Também recebi recados pelo meu cabelo. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.